Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou reabrindo meu canal no YouTube aqui depois de 12 anos. Faz um longo tempo aí que eu produzia conteúdo aí um pouco aleatório, né? Eu estou voltando com o propósito de trazer reflexões semanais, quinzenais, aí na periodicidade que eu conseguir fazer os conteúdos, mas sempre voltando aqui para estar junto de vocês, né? Eu sinto falta de ter assim alguém para compartilhar certas coisas, né? E eu acho que o meio social, como a gente vive nessa correria, ele é um meio que facilita isso, né? Essa comunicação aí com pessoas que não conseguem estar próximas umas às outras, né? Com tanta frequência assim como gostariam, né? E eu já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, aperta aí o botão para se inscrever e compartilhe esse vídeo. Se você quiser fazer uma terapia online, você pode estar agendando, né, uma terapia aqui comigo. Recentemente me formei, né, me certifiquei em terapia com o método do Dr. Ítalo Marcilli, psiquiatra renomado aqui no Brasil. E estou muito feliz de poder contribuir, né, com essa causa humana, né, a causa vamos assim dizer, a causa da alma humana, retrazer essa humanidade para as pessoas. Então, o vídeo de hoje, né, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre se existem pessoas melhores do que outras. Se todo mundo é igual, como muito é falado hoje em dia, se isso é verdade, o quanto isso é verdade e quão verdadeiro é o fato dos méritos, né, dos deméritos, da culpa e da maldade humana. Então, hoje, basicamente, trazer esse assunto porque estava refletindo, vendo alguns casos, né? Você vê casos extremos de maldade, é muito fácil de você conseguir ver a maldade na pessoa. A gente tem uma facilidade, uma inclinação muito fácil para enxergar a maldade. Só que quando a gente enxerga essa maldade, a gente identifica com a nossa inteligência essa maldade, a gente não aceita aquilo. Aquilo não encaixa no nosso peito, no nosso coração. Aquilo causa uma rejeição interior, né, no nosso espírito. Agora, quando a gente vê a bondade, ao contrário, aquilo traz uma satisfação para a alma. A gente se completa, a gente fala, nossa, é para isso que o ser humano existe, é por isso que o ser humano ele é superior a todas as outras criaturas. O ser humano é superior aos animais, o ser humano é superior a qualquer outra coisa neste mundo, né? E, bom, é um assunto que pode, é claro, trazer várias, como, assim, como posso dizer, é um assunto que não é matemático. Ele traz várias implicações, várias tangentes, muitas variáveis, né? Sobre cada caso em particular, né? Mas a reflexão aqui é para trazer para a sua vida concreta, para você que está assistindo, você olhar para você mesmo e falar: eu sou melhor ou pior do que eu de ontem, e amanhã eu vou ser melhor do que eu de hoje. Lembrando, tá? Muito importante, eu acho que para começar esse assunto, a gente tem que, primeiramente, é indispensável a gente falar sobre como que funciona o processo de melhoramento humano, como que o ser humano se identifica como melhor. Bom, que nem eu peguei o meu canal no YouTube agora, né? Eu tinha esse canal há 12 anos atrás. Eu era um adolescente, 12 anos atrás, né? Imaturo, com poucas ideias na cabeça. Tinha algumas ideias sim, mas eram poucas ideias, eram ideias que não tinham eficiência, não tinham substância, né? Não tinham tutano, por serem ideias de um adolescente, embora fossem algumas ideias verdadeiras. Só que você olha para mim hoje, eu olho para mim hoje, né? Alguém observa e olha para mim hoje e fala: eu não consigo dizer se houve essa evolução linear. Nós não somos como gráficos, entende? Como máquinas, como robôs, como máquinas que podem ser medidas, pesadas e avaliadas conforme uma métrica estática, né? Não é possível eu olhar para mim de hoje, né, comparar com aquele eu de 12 anos atrás e falar, olha, houve uma evolução linear, né, como se fosse um gráfico, né, foi aumentando ali. Não, a vida ela tem algo de linear, né? Você pega
as idades da vida, as etapas da vida, a infância, ela é uma idade menor, a adolescência, você já ganha uma liberdade, uma autonomia social, você ganha uma força. Você fica adulto, você ganha mais disso, porque vem mais responsabilidade. Você fica velho, né? É a fase final da vida. Então, tem uma linearidade na vida, sim. Existe uma evolução. Só que, em questão de moralidade, em questão de projetos, é por isso que muita gente se frustra. Você muitas vezes se frustra porque você acredita que as suas conquistas elas vão ser lineares. Então, pô, hoje eu vou começar aqui a fazer, sei lá, academia. É um exemplo muito fácil da gente enxergar isso. Vou começar a fazer academia, cara, vou sem falta e você acha que você vai ficar assim o ano inteiro indo no mesmo ritmo e você se compromete a fazer isso e até consegue. Só que é o seguinte, se você não for um fisiculturista, se você não for uma pessoa que vai ganhar seu sustento com isso, se você for uma pessoa que tem família e outras responsabilidades, dificilmente você vai manter esse ritmo que você começou. Seja de 1 ano, 2 anos, 5 anos. Depois você vai voltar a recair. Essa é a verdade. Né? Você vai começar ali intenso, indo para academia direto, ali 5 vezes por semana, disciplinadinho. Só que aí acontece qualquer coisinha, seu carro quebra, você é assaltado, você fica sem celular, um filho seu fica doente, você tem TCC na faculdade, você está abrindo um projeto para arrecadar dinheiro extra, está começando um negócio na internet, está estudando para um vestibular, está estudando para o concurso, você está procurando uma promoção no trabalho, você não vai conseguir manter esse ritmo. Só que você decaiu como pessoa, às vezes você sente que sim. Você tem a sensação que sim, porque a sociedade atualmente tem essa métrica, né, de avaliar o ser humano como máquina. Só que a vida adulta, a vida moral, ela é analisada mais de forma circular. Você iniciou um ciclo da academia, um círculo. Esse círculo ele se fecha. Só que a característica do círculo é aumentar. Então você tem um ciclo menor, sei lá, vamos dar um exemplo. Começar a ir para academia 3 vezes por semana. É um ciclo menor do que um círculo de ir para academia todos os dias da semana. Que o resultado será maior nesse aspecto da sua vida. Só que aí que tá, você tem que saber medir os ciclos da sua vida. Sua vida ela tem várias áreas, certo? Ela tem vários aspectos diferentes, tem vários departamentos, vamos assim dizer, né? Não é uma palavra muito boa para falar da vida humana, mas você entende, a vida tem seus departamentos, tem o departamento da sua família, tem o departamento do seu trabalho, da academia, do seu lazer, do seu estudo, né, dos seus projetos. Então você tem que medir o que é mais importante para você. Né? E é exatamente isso que caracteriza uma pessoa melhor ou pior do que outra. Uma pessoa melhor, ela vai priorizar círculos mais importantes: a religião, a família, o desenvolvimento pessoal, o trabalho, o serviço. E pessoas inferiores, elas vão tender a aumentar ciclos inferiores. Lazer, bebida, farra, essas coisas. Não que essas coisas não possam existir na nossa vida, é que nem eu tô falando. Você entende que é uma questão de proporcionalidade. Essa questão do bem e do mal é proporcionalidade. O mal, ele não existe entre muitas aspas. O mal é sempre a ausência de algo ou a substituição de algo inferior, de algo superior por algo inferior. Né? Um exemplo, a pessoa que rouba e mata o sujeito, ela está priorizando o bolso dela, a farra dela, qualquer coisa que seja desse sentido, está priorizando isso em detrimento da vida de outra pessoa, que é muito mais valiosa. Então, só o ser humano consegue fazer esse tipo de distinção e consegue escolher ciclos inferiores ao seu próprio ciclo e superiores. Os animais não conseguem, por exemplo, sair dos seus ciclos naturais instintivos, tá? É um tema complexo os animais, eu sei que tocar nesse ponto é um pouco complicado porque muitos animais de fato são mais humanizados. Por exemplo, os cachorros e os gatos, eles são muito mais humanizados.
né, do que uma cobra, do que um peixe. E isso se dá provavelmente pelo contato que esses animais têm durante milênios, né, ao lado do ser humano. Aderem de forma evolutiva a certos comportamentos humanos. Então, por exemplo, um animal, o cachorro, ele é de uma lealdade quase humana. Ele é capaz de ficar no túmulo do seu dono até a sua morte, né? O dono morre e ele fica lá aguardando a volta do dono até ele mesmo morrer. E tem filmes retratando isso, né? É uma coisa muito bonita, mas são animais domésticos. Você não vê isso em animais selvagens. Animais selvagens, eles matam as próprias crias. Então, existe sim uma hierarquia na criação, nas coisas. O ser humano é superior por poder escolher ciclos superiores. Inclusive, ele é superior por poder escolher ciclos inferiores também, porque isso se chama liberdade. E só por ter essa liberdade, sua natureza já torna o ser humano superior automaticamente. Né? Só é livre quem pode escolher entre o bem e o mal, entre o superior e o inferior. E se a gente trazer isso para a nossa vida, a gente pode pegar casos extremos, né, para comparar, para a gente poder se basilar e olhar para a nossa vida. Pega um caso de extrema maldade, né? Muitos já vão pensar no Hitler, né, pessoas ditadores e tal, mas vamos pegar casos mais próximos, né? Eu vou pegar um exemplo aqui, eu não vou citar o nome, mas é um caso que se você pesquisar aí no YouTube, você vai facilmente encontrar. É o caso daquele pastor junto com a sua esposa, não sei se é pastora também, eles, para conseguir um bem inferior, que no caso eles estavam procurando a fama, estavam procurando dinheiro, recompensa material, reconhecimento, a condescendência do outro. O que eles fizeram para conseguir isso? Eles, eles destruíram um bem superior, a fama, todas essas coisas que eu falei. Eles destruíram a vida de seus filhos, de seus próprios filhos, né? Esse caso ficou muito famoso. O que aconteceu? Esse pastor, junto com a esposa, né? A esposa foi e viajou, o esposo ficou com os dois filhos. No caso, ele era padrinho, tá? Ele não era pai biológico, mas a mãe era mãe biológica e ela estava junto em tudo isso. Esse padrinho, esse padrasto, padrinho não, é padrasto, né? Desculpa. Esse padrasto, ele pegou essas duas crianças, ele estuprou as duas, os dois meninos de 5 e 3 anos. Ele estuprou, né, duas crianças que, por mais que não fossem filhos deles, filhos dele, filhos de sangue, ele estava ali todo dia comendo na mesma mesa, dando banho, colocando para dormir, levando para a escola, conversando, brincando. E ele estuprou essas duas crianças, de 3 e 5 anos, dois meninos, amarrou as duas vivas e colocou fogo nos dois vivos. Você fala, mas por quê? Olha, o abuso, eu particularmente não sei por quê, né? Aí já é maldade, a maldade por maldade mesmo. Porque ele poderia só ter matado, né? Porque qual que era a ideia dele? Eu vou matar os meus filhos para me promover no meio evangélico. Porque qual que é a ideia? Ele tentou fingir que foi um acidente de ar-condicionado, um incêndio de ar-condicionado. Ele tentou fazer de um jeito lá e fingiu, fez até na hora que matou, fez até de um jeito que queimasse a mão para tentar mostrar que tentou salvar. E aí que estava o ponto, né, o ápice da narrativa dele. Eu tentei salvar eles e não consegui, né, coitado. E esse caso foi investigado e descobriram depois, viram, né, coletaram restos de sêmen nas crianças e descobriram que aquilo era impossível, um incêndio naquela proporção causado por ar-condicionado. Descobriram combustível, né, um tipo de combustível que aumentou o fogo e causou fogo naquelas proporções. Descobriram e, enfim,
eu não sei quem é pior, se é ele ou a mãe biológica que permitiu tudo isso, né? Esse é um caso de extrema maldade. Quando eu conto isso pra você, te dá uma rejeição interior. Se você for uma pessoa saudável, né? Obviamente. Se você não sente nada quando eu conto isso pra você, é um caso talvez de frieza muito grande, ou porque você não conseguiu imaginar, ou aquilo nem entrou pra você como uma hipótese, né? Foi algo que você, caramba, tipo, isso eu acho que não existe, né? Tipo, você ainda não associou, não caiu a ficha para essa história aqui da carochinha. Mas se você for pesquisar, minha intenção aqui não é fazer um documentário que choque você, mas se você for ver um documentário a respeito, você vai sair bem chocado. É impossível não sair, pelo menos, incomodado. E você não sabe explicar por que que a pessoa faz isso. Aquilo foge à racionalidade. E essa questão do bem e do mal, da hierarquia do bem e do mal, está muito ligada à racionalidade também. Saber escolher o que é mais racionalmente ordenado, racionalmente superior. Então, quando eu conto isso para você, você tem uma rejeição. Agora, se eu te contar uma história totalmente diferente, de uma pessoa, de um homem chamado Maximiliano Kolbe, que viveu na Segunda Guerra Mundial, foi preso no campo de concentração. Lá no meio do campo de concentração, ele ia ser morto, né? Em algum momento ele ia ser morto. Só que a hora dele não tinha chegado ainda. E chegou a hora de um companheiro dele. Companheiro esse que era pai de família. Tinha filhos fora do campo de concentração, tinha esposa, tinha uma vida lá fora. Maximiliano Kolbe, não diferente dele, também tinha uma vida. Ele era fundador de uma instituição muito famosa que existe até hoje, e chamada Milícia da Imaculada. Ele tinha uma vida lá fora e a hora dele não tinha chegado. Ele deu a própria vida para salvar esse pai de família. Os nazistas chegaram e falaram: ó, é tua hora. Chegou para esse pai de família: vamos que é a sua hora. Vamos para a câmara de gás. O Maximiliano Kolbe falou: não, espera aí, espera. Me leva no lugar dele. Não, mas como assim? Isso não pode. Não, vocês precisam de um contingente de pessoas mortas? Nós somos inúteis para vocês? Deixa que eu seja esse inútil que vai dar a própria vida. E ele deu. Ele deu a própria vida, morreu no lugar do outro que ele nem conhecia, tá? Ele nem conhecia, né? E quem faz isso? Quando você olha para uma história dessa, isso te satisfaz. Você fala: nossa, o ser humano é bom. É por isso que o ser humano é superior. É esse tipo de pessoa que eu quero ser. Talvez não nesse nível, né? Esse nível não é para todo mundo, gente. Eu não faria isso, tá? Eu não faria isso. Hoje, Pedro de hoje, tá? Não faria isso. Talvez amanhã, depois, quem sabe, mas hoje eu não faria isso. Por um estranho, não. Mas isso te gera uma satisfação quando você pensa que uma pessoa fez isso. Mas você tem dificuldade de acreditar. Porque nós vivemos em um tempo em que é muito mais fácil você desconfiar do que confiar. Não por causa de implicações necessariamente sociais, mas por causa de filosofias que foram ensinadas, que foram impregnadas na sociedade. O homem é o lobo do homem, a guerra de todos contra todos, uma filosofia mais nihilista também, existencialista, gera esse desespero, essa desesperança da humanidade. Então, existe essa dificuldade em acreditar no bem e aderir ao bem, que o bem sempre é sacrificioso, né? Sempre é custoso. E se você pegar esses dois exemplos e aplicar para você? Você fala: olha, eu não sou um crápula, um demônio que faz aquilo com crianças e os próprios filhos. Eu jamais faria isso. Mas eu também não seria capaz de dar minha vida para o estranho. Eu não sou trouxa nesse nível, né? Bom, reflita sobre sua própria vida, né?
Você não precisa se tornar um Maximiliano Kolbe amanhã. Mas comece pelo menos vendo que essas coisas existem e acreditando que elas existem. Porque o bem, ele é sempre um passo de fé. Você pode acreditar que, por exemplo, Cristo morreu por nós e nos salvou por puro amor. Ou você pode pensar que ele fez isso por interesse próprio, para fundar uma igreja corrupta que rouba dinheiro e engana a sociedade há 2000 anos. Vai de fé. O bem sempre exige fé. Você pode, sei lá, receber um abraço da sua mãe e falar: Nossa, ela me ama. Ou você pode falar: Nossa, essa mulher está com interesse. Essa mulher está com interesse, não está querendo pedir dinheiro, está querendo alguma coisa. Seu irmão pode te fazer uma ajuda e você pode falar: Não, tá me ajudando porque depois vai me cobrar. Depois vai ficar jogando na cara, né? Então sempre exige um passo de fé, o bem. Procure vidas de pessoas, exemplos de vida, de pessoas que fizeram atos heróicos, deram sua vida, salvaram pessoas. Existem vários, vários. E não é só uma coisa que você procura no meio cristão. O meio cristão, católico, os santos, são exemplos seguros. Você só vai ver exemplo heróico ali, não tem um exemplo de vida comum. Você não vai ver pessoas normais assim. Você vai ver só exemplo que extrapola mesmo a bondade. Aí você fala, nossa, tem algo de divino. Mas você pode ver coisas menores. O bem e o mal, eles são hierárquicos, né? Esse mal que eu falei, ele é menor do que o mal de, por exemplo, você roubar uma fruta na feira, né? Então comece a ver esses exemplos, comece a imitar algumas coisas, né? Procurar como melhorar. Comece estudando as virtudes, por exemplo, as virtudes que são amplamente discutidas, né? Desde a época de Aristóteles, passou pelo mundo cristão e até hoje é muito amplamente estudada. Se você procurar aí na internet, eu posso fazer um vídeo sobre isso também. Quais são as 7 virtudes? As principais, pelo menos. E os 7 pecados capitais, que são aquilo que nos leva para o mal, que não são algo em si. Se você for parar para ver, eles não são algo em si. Eles são a ausência das virtudes. O mal é essa ausência do bem. Bom, pessoal, já passei aqui do tempo que eu queria. Vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, tá? Só apertar o botão aí embaixo. Se você estiver precisando conversar, sem compromisso, me manda mensagem. Vamos agendar uma consulta, uma terapia online. E sinta-se à vontade, tá? Me segue nas redes sociais e até a próxima.